Olá, estamos de volta com a parte 2 da nossa conversa com o Fausto Longo. E na primeira parte ele contou como é que ele cresceu, como é que ele chegou na Fiesp e ficou lá por 20 anos. Todo aquele projeto de trazer a indústria do interior de São Paulo para se integrar dentro da Fiesp. E num determinado momento a vida foi dirigindo, as decisões foram acontecendo e ele foi parar no Senado italiano, virou um senador italiano. E agora eu vou perguntar para ele, vai contar para a gente aqui como é que foi a vida dele enquanto senador, porque depois de senador ele foi deputado ainda. Mas ele vai contar isso para a gente agora, vamos ouvir. Fausto, que bom que a gente voltou. Conta aí para a gente agora como é que foi sua experiência no Senado italiano. Olha, a primeira coisa é entender que eu tinha 20 anos de Fiesp, meu assunto era indústria, era desenvolvimento regional da indústria, era a experiência política no Brasil, partidos políticos no Brasil, e eu era distante tanto da vida política italiana quanto da comunidade italiana. Eu não era um representante da comunidade italiana. A minha eleição, ela se deu no campo político e não no campo, vamos dizer assim, de ter prestado um serviço para a sociedade italiana e ser ungido, vamos dizer, pelo trabalho prestado. Então, eu fui premiado, privilegiado com o mandato de senador, quer dizer, eu recebi um pagamento antecipado sem ter feito o trabalho. Então, a responsabilidade, eu entendia que a minha responsabilidade era muito maior que a dos outros. Né? E eu tive que mergulhar para entender a Constituição italiana, a formação dos partidos italianos, a sociedade italiana como funcionava, o regulamento, a legislação, o regulamento dentro do Senado, qual é o comportamento, o que podia e o que não podia, no contexto de um parlamento totalmente diferente do parlamento brasileiro. Veja, nós vivemos num regime presidencialista. A Itália é um regime parlamentarista. O sistema brasileiro, o senador é majoritário, eleito por voto majoritário, representa cada estado. Na Itália é proporcional, é igual. O sistema parlamentarista bicameral perfeito. Isso significa o quê? Tanto Senado como Câmara não tem diferença entre eles. Não é como no Brasil, o Senado é majoritário, representa o estado, e o deputado representa proporcionalmente a população de cada estado, né? E representa o Brasil inteiro. Então, esse choque, entender, compreender como funcionava o processo de escolha e o comportamento. Veja, quem elege o presidente da República é o parlamento. Quem elege o primeiro-ministro, indicado, às vezes, pela lista tríplice do presidente, é o parlamento. Então, a centralidade do poder na Itália está no parlamento, no Senado e na Câmara. E todos os projetos de lei são analisados e votados 4 vezes. Ele começa na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara e a Câmara dá o referendo, o Senado dá o referendo final. Se começa ao contrário, começa no Senado, vai para a Câmara, volta para o Senado, volta para a Câmara e a Câmara dá o referendo final. Ou seja, bicameral perfeito. Nesse contexto, eu tinha que me adaptar a essa realidade. E uma das minhas decisões, para não passar vergonha, vamos dizer assim, foi mergulhar na compreensão desse mundo político italiano, entender quem eram os personagens. Por exemplo, eu tenho um fato curioso, né? Eu tenho deficiência auditiva, né? 80% usa aparelho e tal. E naquela época eu não usava aparelho. E também tinha um italiano macarrônico, né? Um italiano de paulista, né? Paulistano, paulista, quer dizer, de interior, né? Ítalo caipira mesmo. Então, eu tive que chegar, o presidente do grupo parlamentar que eu fazia parte, é o grupo misto. O grupo misto vamos dizer assim, é um grupo que aglutina diversas correntes partidárias, diversas correntes ideológicas. E ali também é um lugar de consenso. Ou se cria consenso dentro do grupo misto, porque você não está nos extremos. Então, é necessário, vamos dizer, um exercício de compreensão das razões de ambos dos lados, diversos lados que tem dentro do grupo misto, dos vários partidos, para a gente chegar num consenso de votação.
Aprendendo isso, eu cheguei para o presidente do grupo e falei, olha, eu tenho duas dificuldades sérias, né? Eu tenho dificuldade, é uma brincadeira, mas vale a pena. Eu tenho a dificuldade eu sou surdo e eu não falo como deveria falar um senador italiano, né? Logicamente, porque não era a minha vida. Ele falou, Longo, eu vi o seu currículo, você tem um histórico de vida rico, muito bonito, acho que não tem problema nenhum, né? Além do que, você tem as duas principais características para ser político aqui na Itália. Primeiro, você não escuta. Segundo, você não fala. Quer dizer que isso, o fato de não escutar e o fato de não falar passou a ser... Foi uma brincadeira dele, dizendo que isso aumentava a minha responsabilidade, que agora eu tinha o mérito de representar o povo italiano no mundo, não era da América do Sul, do Brasil, tal, né? Era o mundo. Deixa eu interromper um minuto, voltando nesse tema, porque eu dei risada nessa relação, mas eu tenho o mesmo problema. Eu também tenho um problema auditivo, uso aparelhos, isso eu sei como é que complica muitas vezes você ter que tomar decisões sem entender exatamente como tudo funciona. E você ainda tinha o agravante de você estar numa língua que você não tenha o domínio total, né? Uma língua, como você falou, tem um monte de variáveis, né? Quer dizer, você tem o italiano que fala em Roma, o italiano da Calábria, o italiano enfim, que tem lá suas nuances totalmente diferentes. Como é que isso bateu em você? Quando você tinha esse problema, como é que você reagiu diante disso? Como é que você entendeu que você poderia enfrentar isso? Como é que foi isso? Dá uma pinceladinha rápida nisso. Bom, a primeira coisa é uma coisa que você falou, porque uma coisa é você falar uma língua, outra coisa é você sentir uma língua, né? A gente fala, por exemplo, às vezes numa mesma situação, a gente pode usar 30 frases diferentes para poder expressar um sentimento. E às vezes, a língua portuguesa é muito rica nisso, você usa, vamos dizer assim, formas de dizer que não sejam uma forma direta. A Itália também, cada língua tem essa característica. Então, você perceber quando a frase é verdadeira, quando ela esconde uma ironia, quando ela esconde, na verdade, uma segunda intenção, quando ela tende a buscar te convencer através de um argumento que às vezes é falacioso e às vezes é até verdadeiro, mas não condiz com o momento político em que você está vivendo. Então, foi um exercício, olha, eu acho assim que aí eu tive uma ajuda da intuição, porque era olho no olho, perceber, todos somos seres humanos, a gente percebe, primeiro que a gente sente, que tem a gente sente a pessoa que é falsa, a pessoa que está ludibriando, a pessoa que se ama demais, a gente percebe pela vivência, a gente passa a interpretar aquilo que ela fala pelos sinais que não estão evidentes diretamente. Você exige que uma parte intuitiva sua entre em ação para você perceber a verdade. A verdade que eu digo é a verdade da pessoa, não é aquela verdade do que ela está falando, não. Então, isso me ajudou muito. A experiência anterior de conversar com muita gente, de conhecer a alma caipira, né? É interessante, porque o que você está levantando é básico, porque a comunicação oral, escrita, ela pode ter nuances ali de vamos dizer assim, de deixar a verdade meio colocada de lado, algumas coisas desse tipo. Mas o que coloca a verdade claramente é a comunicação não verbal. É quando você começa a olhar para as pessoas e enxerga no olho, na forma, na face, a verdade começa a aparecer. Então você sabe quando a pessoa está falando de você com seriedade, quando a pessoa está falando de você com carinho, ou quando ela está falando isso de uma maneira absolutamente não real. Quer dizer, está fazendo de conta, está ali querendo, enfim, demonstrar alguma coisa que de fato não é o que está sentindo. A comunicação não verbal não é uma coisa que a gente consegue controlar sempre. Em algum momento escapa. Em algum momento escapa.
A razão não consegue controlar toda a comunicação verbal. E pelo que você está me falando, Fausto, você começou a ser você trouxe essa experiência que você chamou da experiência caipira, mas você trouxe toda essa vivência sua para conseguir enxergar nas pessoas a verdade, a realidade e conseguir ter uma convivência mais adequada. Eu estou falando certo? É isso que você está enxergando? Então, aí, uma coisa que também me ajudou muito, né, essa coisa de mergulhar na parte de pesquisa. Tá aí as ferramentas de informática que permitem a gente hoje conhecer até com uma certa profundidade a história das pessoas. Então, as pessoas com quem eu ia dialogar do ponto de vista que tinha planejado uma agenda. Então, você vai participar, por exemplo, das comissões, você é obrigado a participar das comissões. Eu participei de comissões da indústria e comércio, mas participei também da comissão de defesa. Você imagina, um Ítalo caipira de Piracicaba, Amparo e tal, de repente está discutindo na Comissão de Defesa do Senado da República as questões relacionadas à comunidade europeia, como que a comunidade europeia se reporta no cenário global. Então, essa parte geopolítica, que era uma coisa que eu me preocupava no sentido da distância entre Piracicaba e São Paulo, Capivari e Rio das Pedras. Aí eu passei a ter que entender como funciona o Parlamento Europeu, os parlamentos da América do Sul, porque se eu represento a comunidade italiana da América do Sul, eu tinha que entender o que está acontecendo com essa comunidade em cada país. Venezuela passando problemas graves com a comunidade italiana, entendeu? Aí você tem na Argentina, que é uma comunidade italiana que representa 46% do número de habitantes da Argentina. Que são contextos diferentes que eu tinha. Você vai, por exemplo, no Peru, você tinha a comunidade italiana, ítalo-peruviana da floresta, né, que vive na região da Amazônia. Aí você tinha a que vive nos Andes, você tinha a que vive nos vales e nos oásis. Você tem a comunidade italiana que vive na região costeira, que são duas. Uma pesqueira, mais humilde, e uma que é de hotelaria, restaurantes, que é mais rica. E aí você tinha a comunidade urbana, que é Callao, que Callao é uma coisa e Lima é outra. São perfis diferentes de italianidade, vamos dizer assim. E você tinha que aprender a dialogar com esses diversos cultos. Ou seja, me abriu um campo de visão para o mundo que eu não tinha, que era entender essa questão geopolítica, esse conflito permanente de pobreza e riqueza entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Eu fiz um projeto de lei dentro da Câmara que não tivesse condizente com a questão da União Europeia, aquilo que era decidido no Parlamento Europeu. Então, você era obrigado a acompanhar o Parlamento Europeu, os parlamentos da América do Sul e entender um pouquinho essa coisa global, né? O que é movido por economia. Naquela época que eu estava no Senado, tinham 69 conflitos acontecendo simultaneamente no mundo. Ou por problema de etnia, ou de ordem religiosa, ou de recursos naturais, ou limite de fronteiras, ou questões políticas, ou questões econômicas, ou questões ideológicas, né? Então, nós somos seres humanos. Uma das coisas que acabou me ajudando, né, na compreensão, no diálogo, foi exatamente mergulhar nas informações disponíveis, nas ferramentas de busca. E aí, por exemplo, eu vou ter uma entrevista com o Edgar. Então, eu entro na vida do Edgar hoje e sei um pouco da sua história. Lógico que a história não é a história que você permitiu que se colocasse na internet. Uhum. Mas aí você percebe a opinião de outras pessoas sobre aquela pessoa, principalmente quando é figura pública. Então, você forma um conceito. Nossa, mas essa pessoa mudou 8 vezes de partido. Entendeu? Então, qual é o comprometimento ideológico que ela tem? Com quais verdades ela trabalha? Então, nós vamos ter que dialogar agora como é que nós vamos votar uma questão na comissão, na Comissão de Indústria e Comércio. Por exemplo, barreiras não tarifárias para produtos que não são europeus entrarem na Europa. Entendeu? Qual é o comportamento desse cara? Esse cara é comprável? Esse cara tem uma ideia fixa? Esse cara tem um comportamento ético? Ele é alguém que tem, vamos dizer, esse domínio do assunto a ponto de poder discutir, propor. Então, eu analisava um pouco antes, e depois eu tinha uma ferramenta que era fazer, graças à minha formação de arquiteto,
o mestrado em planejamento, no IPT e tal, isso me deu essa capacidade de esquematizar a minha liderança, quase um desenho, além do que eu tinha a ferramenta do desenho, que foi um privilégio, um dom que eu recebi, entendeu? Aliás, eu tinha que pagar essa conta também, é outro privilégio que eu recebi antes de pagar a conta, entendeu, Edgar? Foi o desenho. O desenho foi um grande facilitador do ponto de vista da comunicação, porque às vezes eu tinha uma pessoa que tinha uma certa antipatia, não é que tinha antipatia, é que não existia empatia, por causa da questão da língua, costume, a história, né, a vida de um italiano no Brasil é totalmente diferente da vida de um italiano na Itália, não tem nada a ver, é totalmente diferente. Comportamento, valores, a educação, a cultura, enfim, né? Até o sentimento de pátria é diferente do nosso. Eles passaram por várias guerras, tiveram que defender o seu país, cada pedaço de chão, e não é as duas guerras mundiais. Quer dizer, a história da Itália é uma história de guerras, na verdade, né? Você tem uma história milenar de ocupações por diversas nações. E foi ali vamos dizer assim, é uma salada étnica que aconteceu, e se compreender o que é o italiano hoje, você teria que navegar um pouquinho por essa história. E eu tive que navegar. Mas eu imagino. Fausto, nós estamos quase terminando, mas eu queria só que você desse uma palavrinha final, que você deixou, no final, a política italiana, voltou para o Brasil. Qual é o sentimento de estar de volta, o que construiu? Fala rapidamente disso para a gente encerrar nosso bate-papo. Veja, sair da política, a gente não sai, né? Eu acabei continuando aqui representando os interesses do Partido Socialista Italiano para a América do Sul. A gente que construiu a candidatura do Andrea Matarazzo para senador, infelizmente a gente não conseguiu, mas eu continuo trabalhando como representante do Partido Socialista Italiano para tentar agora consolidar um grupo que vai lançar um candidato a senador, deputado, nas eleições de 2007. Além do que, hoje eu acompanho, virou um vício acompanhar a geopolítica mundial. Então, hoje eu entro no Congresso americano, entro no Congresso europeu, entro no Parlamento Europeu, entro nos países para entender. Então, eu recebo, desde a época de senador, se passa a receber jornais pela assessoria de imprensa, da Câmara, do Senado, do partido. Então, você acaba se inteirando daquilo que todo dia eu abro os jornais, os principais jornais do mundo, dou uma olhada rápida naquilo que são as matérias principais e você vai se aprofundar à medida que seja possível. O que não é possível, você vai passando para frente. Não é ler o jornal, mas é ler os principais acontecimentos de cada país. Isso me permite estar sintonizado com as decisões do partido lá, de como, por exemplo, teve eleições europeias agora, e o partido fez uma associação, não com o Partido Democrático, mas com o Partido Verde e com o Partido de Itália Viva, na defesa da criação dos Estados Unidos da Europa. É a intenção, desde quando foi criado em 1957 o espírito de unificação, é que eles buscam vamos dizer assim, as fronteiras que vai respeitar as nacionalidades, mas em outro país. Então, isso é uma alegria, não há assim. Eu passei a ter uma obrigação, aquilo que eu disse para você antes. Como eu recebi o pagamento antes de entregar o serviço, hoje eu estou mais envolvido com a comunidade italiana. Então, hoje eu participo mais de atividades, tanto políticas como de associações, prestando atenção, entendendo quais são as demandas e reagindo a isso. Então, estou pagando a dívida de algo que eu já recebi antecipadamente. Sair da política italiana e vir para o Brasil não me tira da política, pelo contrário, a gente está mais envolvido agora. As pessoas às vezes perguntam, é partido? Eu estou no partido, eu converso com todos os partidos, mas eu estou no partido, no MDB, no Partido Democrático Brasileiro, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que o partido, por que o MDB? Né? Eu falo, olha, porque o Partido Socialista, já que você estava no Partido Socialista na Itália. Eu entendo que o Brasil precisa de um processo de amadurecimento para a sua democracia. A gente precisa ampliar os mecanismos de participação da sociedade nos processos de decisão. E o Partido Democrático um movimento democrático.
movimento significa que não está parado, não está estático. Um movimento democrático tem como objetivo aperfeiçoar o processo democrático. E outra coisa, nós temos diversas correntes aqui. Todos os partidos sonham grandes sociedades, cada um pelo seu caminho, um pelo socialismo, outro pelo capitalismo selvagem, outro pela revolução socialista dos trabalhadores. Cada um pensa de um jeito, uns do ponto de vista religioso, outro do ponto de vista exatamente ético, outros nem tanto. Enfim, o Partido do Movimento Democrático tem como objetivo garantir que cada um desses tenha vez e voz, porque daí você vai buscar o consenso para construir o país que nós queremos. Então eu continuo a vida na política. Fausto, é interessante. Para a gente fechar, eu queria dizer o seguinte: eu observei na sua história assim a presença efetiva de uma inteligência emocional que você desenvolveu nesses seus anos todos de trabalho. Inclusive na colocação que você faz, que você recebeu um pagamento antes de oferecer um trabalho adequado, você ganhou maturidade dentro desse processo. É interessante observar a observação. E é interessante que nós venhamos a entender que na vida do Fausto, ele construiu uma carreira, ele tomou decisões e suportou as decisões dele. E eu não tenho convicção de que nem todas as decisões que ele tomou ele concorda hoje. Mas tem muitas decisões que ele não concorda, mas ele entende que deveria ter sido tomada. É interessante observar que houve muita escolha. E existe uma diferença entre escolher e decidir. Eu posso escolher alguma coisa e decidir por outra. Isso por questão de conveniência absolutamente racional. A razão esteve por trás de tudo que o Fausto fez. Ele construiu uma carreira. Até hoje ele está envolvido. Até hoje ele trabalha para aquilo que foi oferecido a ele. E ele cresceu dentro disso. Eu vi ele crescer. É muito bom. Fausto, você quer deixar um abraço para o pessoal aí? E eu quero deixar falado com você já, que a gente vai voltar para conversar mais algumas vezes. Mas deixa seu abraço aí. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Edgar, desse bate-papo. A gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para colocar em dia, vamos dizer, acontece, que a gente transforma o programa, vamos dizer, na nossa sala de visita. Então eu peço desculpa pela extensão das respostas, mas eu queria deixar o meu agradecimento, dizer que a gente continua sempre, mas sempre à disposição para a gente ampliar esse bate-papo, e quanto mais gente a gente puder colocar nessa sala de visita, melhor será, né? Para a gente poder chegar nessa coisa que somos todos humanos, nós somos muito mais defeitos do que qualidades. Para a gente superar os defeitos, a gente precisa ter esse diálogo e essa capacidade de compreender, de mediar os nossos anseios, nossas vontades, nossos desejos, as nossas particularidades, para construir uma sociedade mais justa, mais colaborativa. Muito obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço. Que bom, que bom. Então, você que nos assistiu, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, clica no sininho aí que você vai conhecer mais do que a gente tem feito. Entenda que o processo decisório está por trás da nossa vida todo o tempo. Nós estamos aqui para conversar sobre isso. Ok? Até mais.